sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2022 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, sou Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Comigo estão o Sr. Altair Silvestre, nosso CEO, o Sr. Rafael Boing, nosso CFO, Paulo Daniel Correia, nosso Superintendente de Segurança, Henrique Fernandes, Superintendente de Comunicações, e o Márcio Ferreira, Superintendente de Energia. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a nossa apresentação. É possível fazer, neste momento, o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas. Por gentileza, escreva o seu nome, empresa e em qual idioma deseja fazer a pergunta, e a gente vai respondê-las em ordem de chegada. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais pode afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo, então, essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início à nossa apresentação e, em seguida, a gente abre para Q&A. Então, acho que a gente está aqui hoje apresentando um excelente quarto trimestre, né, com crescimento de receita e crescimento de resultado. Nossa receita líquida atingiu uma cifra um pouquinho acima de 1,2 bi nesse quarto trimestre, 34% superior ao quarto trimestre do ano passado. Um EBITDA de 160 milhões, também um pouco acima, inclusive, de crescimento do que a receita líquida, 38%. E um lucro líquido bastante expressivo, né, realmente suportado aí pelo resultado operacional, mas também por toda a diligência do nosso time tributário com relação a imposto de renda e, obviamente, nesse quarto TRI a gente trouxe ali uma parcelinha de também uma receita financeira por variação cambial positiva, né? E o ROIC caminhando, né, já mais perto dos 30%, de 26,4%, praticamente um ponto percentual acima do ROIC apresentado no quarto TRI do ano passado. Esse gráfico que a gente traz o histórico, né? Então a companhia vem crescendo desde 2017, a um CAGR de 26%, 26,7% ao ano, atingindo faturamento de 4,2 bi em 2022. Se a gente olhar somente o crescimento do quarto TRI, 34,3%, e o crescimento do ano, 30%. No mesmo gráfico, falando um pouco agora do EBITDA, né, o CAGR de crescimento do EBITDA na ordem de 22%, desde 2017, e esse ano entregando um crescimento de EBITDA de 32,2%. A evolução do EBITDA ao longo desse ano, né, do quarto TRI de 21 até o quarto TRI de 22, basicamente a gente traz bastante resultado operacional. As despesas não crescem na mesma proporção do crescimento da receita e a consequência é que a gente tem um ganho, né, de margem EBITDA. É importante a gente destacar que ao longo do ano completo de 2022, a nossa margem EBITDA foi de 12,6%, e acho que é também tão relevante quanto a margem do ano destacar que a gente traz uma eficiência operacional bastante forte ao longo do ano, né, mesmo após uma aquisição relevante que a gente sabia que estava trazendo uma contribuição de EBITDA um pouco menor naquele início, mas que
dentro do ano a gente consegue manter a operação trabalhando dentro das expectativas. Falando um pouco de cada um dos segmentos, segurança, que representou nesse quarto trimestre 44% da nossa receita, traz uma base de comparação mais forte contra o quarto TRI de 2021. Aqueles que nos acompanham com mais proximidade vão lembrar de que a gente teve do terceiro para o quarto trimestre em 21 um represamento de receitas, então acabamos faturando bastante no quarto TRI 21. E aí, quando a gente faz uma comparação deste trimestre contra o trimestre do ano passado, acaba sendo um crescimento um pouquinho menor do que a gente vinha apresentando, mas, de fato, bastante alinhado com as nossas expectativas. É importante destacar também que todas as linhas de negócio em segurança vêm crescendo e um destaque continua sendo soluções e projetos que tiveram esse crescimento ao longo desse ano e continuam apresentando seus resultados de maneira bastante importante e é uma avenida de crescimento que deve continuar para agora o ano de 2023 e para os próximos anos. Com relação à comunicação, um ano mais difícil, né? A gente entrega queda de receita no ano contra ano, porém entregamos crescimento de margem bruta, de lucro bruto. Eu acho que esse é um ponto que a gente colocou desde o início do ano, dado o cenário um pouco mais complexo do ponto de vista mercadológico, na base de comparação de um ano muito forte, né, ou de 2 anos muito fortes que tinham sido 2020 e 2021, as expectativas não eram de crescimento logo no início do ano, e a gente ia se concentrar em entregar resultado. Acho que está aqui uma boa referência, que mesmo faturando menos, a gente entregou um lucro bruto um pouquinho superior. Então, isso é bastante importante. Comunicação correspondeu no quarto TRI a 17% da receita e tem perspectivas interessantes para 2023. A gente já iniciou as vendas de CPE 5G no finalzinho do ano, ali em dezembro, e a gente começa a ter demandas também acontecendo em categorias de produto alinhados com as demandas corporativas. Então, tudo isso que foi estruturado e plantado dentro de 22, temos boas perspectivas para 23. E o último segmento, o segmento de energia, que nesse quarto TRI representou 39% das nossas receitas, traz, de fato, um crescimento bastante relevante. Aqui a gente reporta a receita da nossa adquirida Renovision, né, que aconteceu a partir de maio de 2022, e foi, de fato, um trimestre com bastante atividade e realmente procura por geradores fotovoltaicos. Acho que estava já na previsão de todos, né, na nossa, inclusive, e pudemos passar por esse trimestre mais acelerado do ponto de vista de receita, com uma excelente contribuição de lucro bruto também, tanto na nossa operação orgânica, quanto uma manutenção de lucro bruto na operação da Renovision, que a gente vai ver no próximo slide. Então, podemos manter preços, trabalhar na redução de custos e essa estrutura comercial e eficiência operacional se reflete ali nas margens brutas. Cabe destacar também que dentro desse último trimestre a gente lançou a linha de no-breaks de média potência, uma linha que a gente tem tido bastante procura, reporta na nossa unidade de energia, né, não da de energia solar, e a gente tem bastante perspectiva para que essa linha também siga crescendo e comece a trazer resultados já ao longo do ano que vem. Aqui, sendo o terceiro trimestre que a gente reporta a Renovision, a gente traz a abertura pela energia orgânica e o reporte de energia, né? Então, aquilo que eu tinha citado anteriormente, o ganho de margem bruta na nossa operação orgânica e uma estabilidade, uma leve queda na margem bruta da Renovision. Então, a gente vê um nível crescente de receita acontecendo na operação da Renovision, né? Precisamos fazer uma reestruturação e colocar agora, dado que o processo todo de operação já estava mais estruturado, colocar um pouco mais a nossa veia comercial para funcionar dentro das operações da Renovision. A gente vê melhoras acontecendo, mas ainda é um bom trabalho para ser feito lá.
E, obviamente, a questão dos custos, é importante que a gente tenha clareza de que precisamos girar bem o estoque, né? Então, a eficiência operacional é muito relevante para que a gente consiga ter um lucro bruto dentro de um cenário que a gente reconhece de volatilidade de preço. Então, tivemos um bom quarto trimestre. Ao longo do ano, a gente espera, já nesse primeiro trimestre, na verdade, um retorno às margens praticadas dentro do terceiro TRI. Não é uma expectativa de que as margens vão vir altas como vieram nesse quarto trimestre. Com relação a estoques, né, falando um pouco agora da companhia como um todo, dado que naquele momento, durante a pandemia, 2020, 2021, a gente tomou a decisão de fato, aplicar recursos em estoque para evitar dificuldades com relação ao abastecimento e, por consequência, parada de linha e entrega de produtos aos nossos clientes. A gente vê a melhora acontecendo ao longo do ano, conforme previsto, e, por consequência, o número de dias de estoque vem caindo, vem se aproximando a nossa meta de trabalhar entre 120 e 130 dias de estoque. Né? No quarto TRI, a gente já vê na ordem de 137 dias de estoque. E acho que é importante citar que nessa tabelinha a gente vê um crescimento de receita operacional desde o quarto TRI de 21 até o quarto TRI de 22 na casa de 34%, enquanto os estoques se mantêm praticamente estáveis, né, com crescimento leve de 3% quando comparados ao quarto TRI de 2021. Então, com relação a capital de giro e todas essas contas de ciclo operacional, a gente está já trazendo o estoque para dentro da normalidade e das expectativas da companhia. O reflexo desse estoque, trabalhando mais próximo do plano, é de fato uma geração de caixa operacional forte, né? A gente vê aqui no gráfico, na evolução do terceiro para o quarto trimestre, entrada de dinheiro no caixa. E não podemos deixar de comentar que no final de outubro a gente fez a emissão de debêntures, então captamos aí 500 milhões de reais e aí contribuíram aí para levar o caixa de 900 para 1,5 bi no final de 2022. Com relação aos investimentos em CAPEX, a gente destaca aqui a retomada dos pagamentos pela aquisição da Renovige. O fluxo de pagamentos previsto em contrato era uma primeira parcela na assinatura do fechamento e uma retomada 7 meses depois, então, final de novembro, a gente retomou os pagamentos, já considerando os ajustes reportados, né, naquele mesmo período. Estamos iniciando as obras para a construção de um armazém de 50 mil metros quadrados aqui, dado toda a antecipação do plano solar, né, todos os volumes que a gente vem operando e com a inclusão da Renovige nos nossos planos. Então, esse CD, a construção desse CD deve acontecer ao longo do ano de 2023 e a gente começa a reportar um pouquinho de CAPEX ali e a manutenção dentro da normalidade, seguindo o nosso histórico. E para terminar essa apresentação, acho que a gente está concluindo um ano de excelentes resultados e, além de questões financeiras, acho que cabe alguns destaques e destaques que a gente tem bastante orgulho de compartilhar com os senhores, que a Intelbras, dentro desse quarto trimestre, teve o seu reconhecimento como marca de alto renome. Somos a primeira companhia brasileira de tecnologia a ter esse reconhecimento. Então, os valores, tudo que a marca leva até o grande público tem efetivamente sido reconhecidos. Então, hoje temos uma marca de alto renome participando aí de um grupo seleto de marcas que tem esse status, né? O segundo ponto, depois de um trabalho excelente e extenso aí da equipe de controladoria, finanças e suprimentos, fomos certificados OEA e somos um parceiro estratégico da Receita Federal. Isso significa que as nossas operações logísticas são de confiança, somos uma empresa de confiança da Receita e, portanto, nossos processos fluem com mais naturalidade dentro dos portos e aeroportos nacionais. Isso nos permite ter uma eficiência operacional ainda melhor. Então, ao longo desse quarto TRI, fomos também certificados OEA. E cabe o destaque na maior aquisição da
da nossa história, a aquisição da Renovige também como uma grande conquista. Hoje somos uma empresa relevante dentro do mercado de energia solar e essa aquisição contribuiu também para que a gente alcançasse esse nível. Por fim, para a gente concluir a operação e passar para a sessão de perguntas e respostas, a gente discute aqui um pouquinho as perspectivas, né? Eu acho que cabe o destaque que a gente, todo final de ano, discute um orçamento para o ano que vem e faz um planejamento estratégico olhando 5 anos para frente, e não foi diferente no final de 2022. Esse planejamento estratégico apresenta oportunidades para todas as categorias de produto dentro desses próximos 5 anos, então a companhia enxerga, assim, mercados promissores nas suas áreas de atuação, vem trabalhando já com bastante dedicação para que essas categorias tragam seus crescimentos e as suas contribuições para os nossos resultados. Né? A gente tem, já dentro de 2023, negócios que foram pouco relevantes dentro do exercício de 22, mas que começamos a faturar em 2023, como as CPEs, a próprio Digital Signage, reportado ali dentro de segurança, e os cabos de fibra, né, que a nossa fábrica em Tubarão já deve começar a operar com faturamento dentro dos próximos meses, aí, dentro desse primeiro TRI, então vão trazer contribuições para 2023. Aqueles desafios operacionais na Renovige estão bem encaminhados e a partir de agora, de fato, o foco está na perspectiva comercial e é assim que a gente vem trabalhando ao longo desse quarto TRI e no início desse primeiro trimestre de 2023. E a gente sabe que tem um desafio grande nesse primeiro TRI de 2023 pela frente, mas segue com perspectivas de novas conquistas e de entregas de resultados bastante alinhadas com o nosso histórico. Então, eu agradeço a todos até agora. Gostaria de passar para a sessão de Q&A. Lembrando que, por gentileza, cliquem aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, que cliquem no ícone de Q&A, se apresentem ali para a gente poder fazer a orientação das perguntas e respostas. Eu já vou passar aqui para olhar. A gente tem como primeiro inscrito aqui o Bernardo, analista sell-side da XP. Bernardo, acho que se você puder fazer por microfone, acho que vale a pena, né? O pessoal, se puder liberar o microfone do Bernardo, eu agradeço. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me escutando? Sim, perfeito. Boa, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre o segmento de energia solar. Vocês tiveram um quarto TRI forte, acelerando o crescimento, com expansão de margem, mercado muito demandante, né, mas sem repasse de preço. Então, olhando essa dinâmica para frente, vocês enxergam espaço para repasse, potencialmente sendo um driver de expansão de margem? Se vocês puderem comentar também sobre essa dinâmica de margem e sobre o nível de atividade do segmento nesse começo de ano, comentando aqui preço e volume. E a minha segunda, sobre o segmento de comunicações. Queria entender as expectativas da companhia quanto à demanda pelo CPE para o FWA. Quando eu olho, né, acompanhando aqui o mercado de telecom, as ofertas, parece que as três grandes operadoras ainda não se movimentaram para lançar planos específicos de dados, né, para fomentar o FWA. Na visão de vocês, esse movimento está no ritmo esperado ou temos aqui alguma reversão de expectativa? É isso. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Obrigado pela presença, de estar aqui nos assistindo. Só vou dar uma rápida pincelada nas duas perguntas, depois eu gostaria que os nossos dois superintendentes, o Márcio, de Energia, e o Henrique, de Comunicação, pode complementar. Na área de energia, né, especificamente o solar, sobre, digamos, a pergunta, tivemos aí uma corrida um pouco maior, conforme já haviam previsto, sobre essa questão que eu falo muito mais psicológica da taxa, né? Que houve uma antecipação de compras. Nós já esperávamos um início de ano um pouco mais calmo, né? Pelo acúmulo do final do ano. Começamos o ano até dentro do normal, né? Que nós esperávamos. O mês de fevereiro
ele se apresentou um pouquinho pior ainda do que ele já previa, que era um pouco menos, mas já estamos notando nesses últimos dias uma retomada. Quem acredita que já no mês de março as coisas voltem, digamos, ao normal. Tivemos alguns fatos novos que eu nunca gosto, que até o pessoal comente para mim de choveu, ou férias, mas depois da pandemia, de 3 anos de pandemia, houve um acúmulo principalmente o consumidor residencial em parar nesse verão forte, 3 anos sem os hotéis fechados, ou não poder sair. Então, houve um acúmulo também de consumidores residenciais parando e que acabam segurando um pouco os negócios também, né? Mas acreditamos, né, que vamos fazer um bom ano ainda, né, nessa questão do solar. Deve retomar já mais fortemente no mês de março, e acreditamos principalmente na nossa marca, na nossa rede preparada, nesse alicerce que estamos preparando para fazer uma venda um pouco mais confiante para o consumidor, para que ele selecione um fornecedor mais seguro. Quanto à comunicação, sobre o 5G, nós já esperávamos, era o nosso plano, já conforme já o Bruno comentou, que as operadoras não iam ter essa velocidade, estão um pouco mais lenta e preocupada também com os investimentos e o retorno. A gente vê uma mobilização um pouco mais no corporativo, né, nas empresas aí de maior tamanho para a redundância. Então, as operadoras estão ainda iniciando nesse momento, mas na área de residencial, de consumidores, está um pouco mais lenta. Mas a gente já esperava isso, né? Mas logo esperamos que as coisas voltem aí a implementação mais rápida. Então, o Márcio poderia falar um pouquinho mais sobre a energia? Não? Olá, bom dia a todos. O Altair as nossas revendas acabaram utilizando em demasia o argumento da taxação do sol. Nós não falamos mais sobre isso, até porque o payback para o consumidor muda muito pouco. Então, o que a gente está treinando constantemente as nossas revendas é o argumento que sempre foi usado em 2019, 2020 e 2021. O dinheiro do tempo. O payback continua bom, é um excelente investimento para o consumidor, e a gente já reorganizou bem a comunicação com o nosso time, nossos clientes, para que esse seja o principal alvo, né? A pergunta tua, Bernardo, sobre margem, que também acho que ela permeia aqui outras questões que estão ali no Q&A. Nós imaginamos que a margem, ela vai estar, nosso desenho aqui, ela não vai se permanecer exatamente ali como o Q4, mas ela vai estar permeando ali o que a gente realizou em Q3 de margem bruta, que é o que a gente acredita principalmente aí para esse primeiro semestre, uma vez que é natural que, como o Altair explicou, o mercado está um pouco reativo, vocês mesmos estão acompanhando isso, nesse início de ano, mas a gente já vê recuperação agora na última semana, uma adesão, um número de propostas, tudo isso, mas o mercado fica mais competitivo e mais orientado a preço. A grande questão para nós, que a gente vem buscando muito ao longo de 2022, e começamos o ano assim, começamos o ano bem melhor do que o ano passado em termos de eficiência operacional. Estoques mais controlados, mais regulados. No ano passado a gente tinha um estoque muito mais alto, isso nos deixava reféns de políticas de preço muito agressivas, e hoje a gente está muito mais adequado. A nossa eficiência operacional começa o ano muito melhor do que o primeiro quarto do ano passado, e isso nos dá, vamos dizer assim, mais robustez do aprendizado que a gente teve. O Henrique poderia complementar um pouquinho da comunicação? Bom dia a todos. Bernardo, obrigado pela pergunta. Corroborando com o que o Altair falou, né, o que a gente está fazendo, né, Bernardo, para acelerar esse processo do 5G? Uma tecnologia totalmente nova, um negócio totalmente novo, e que esse mercado, esse negócio precisa ser criado, né?
E para acelerar isso, a gente está trabalhando junto com as operadoras na construção dessa oferta do negócio 5G, principalmente no mercado do B2B. Então, as principais operadoras já adquiriram o CPS da gente em volumes interessantes, né? Eles já estão com os produtos, já estão instalando em alguns clientes. Tivemos até semana passada aí relato de cliente aqui, cliente importante, que já está usando a solução e que, de fato, resolveu o problema dele, né? Como uma rede redundante da rede que ele tem lá, que era a cabeada. E a gente entende que a grande explosão também, conforme o Altair falou, do 5G, é quando ele for para o mercado B2C, né? E para ir para o mercado B2C, a gente precisa ter produtos cada vez mais com preço mais agressivo no mercado. Então, a gente também está trabalhando em novas soluções, com preços melhores, né? Através de novos chips, em conversas com a Qualcomm, que é o nosso grande parceiro a respeito disso. Tá bom? Ótimo, ficou claro. Obrigado, Altair, Márcio, Henrique. Bom dia. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bernardo. O próximo inscrito aqui é o André, analista de Society do UBS. A gente consegue liberar o microfone dele, por gentileza? André Salles. Obrigado, Bruno. Bom dia, Altair, Henrique, Rafael, Márcio, Paulo, todo o time da Intelbras aí. Obrigado pelo espaço para fazer pergunta. Eu queria pegar um pouquinho mais de detalhe nessa dinâmica de margem que a gente viu no solar, porque ainda que quando a gente pegasse consolidado, a margem subiu, né, olhando só para o segmento. Essa recuperação de margem ela ficou muito concentrada vamos dizer assim, no orgânico, né? A Renovid ela não teve a expansão que aconteceu no restante segmento. Se puderem dar um pouquinho mais de cor do que vocês acham que aconteceu ali, para ter essa dinâmica, seria interessante. A minha segunda pergunta é sobre a questão sobre a posição de liquidez da companhia. Estão com 1,5 bi de caixa. O que a gente pode esperar de possibilidade de uso aqui desses recursos? Tem alguns pagamentos aqui para fazer em relação à aquisição da Renovid, tem também dívida no curto, enfim, só para pegar um pouquinho mais de cor do que vocês têm nesses dois pontos. Obrigado. Olha, eu vou um pouquinho rapidamente sobre a questão do caixa, né? O que nós temos, né? Uma decisão para o aproveitamento desses 500 milhões aí que nós pegamos do BNDES foi já um pensamento sobre um ano mais difícil de crédito que esperávamos, poderíamos ter necessidade de ajudar os nossos parceiros, como aconteceu em anos anteriores. Foi uma preocupação mais quanto a isso do que necessidade, não para vamos aí gastar precisamos já compromissos já marcados. E temos aí compromissos de investimentos, como já foi falado pelo Bruno, algumas aquisições aí em negociação, mas nada de muito importante que vá a consumir aí o nosso caixa, né? Foi muito mais a formação de caixa de preocupação para entrar num ano que a gente acreditaria seria mais restritivo de crédito para os nossos parceiros, a gente poderia ajudar com isso. Aí, quanto ao solar, novamente, né, digamos, o Márcio já comentou, a Renovid foi um pouquinho menor, que ela tem lá uns estoques que ficaram um pouco mais caros, que ao longo desses meses estão entrando em giro e atualizando os custos, mas o solar, para nós, foi uma margem um pouquinho acima o quarto TRI foi um pouquinho acima do que a gente esperava, já do que a gente planeja. Energia solar, já falamos desde o início que o nosso plano é que essa margem, né, ela seja suficiente para que o EBITDA fique por volta de 9% a 10%, que não atrapalhe muito, né, digamos, a empresa na média. Então, esse que se espera da energia solar, né, que gere que seja um mercado importante, que tenha um volume, mas ele vai ficar
e o que a gente planeja ficar nesses, pode até surpreender, né? Com a nossa marca, com os nossos instaladores mais profissionalizados, mais treinados, com a consolidação que a gente acredita que vai acontecendo com o passar do tempo, né, na energia solar, mas é o que a gente espera. É essa margem, a margem EBITDA por volta de 10. Márcio, poderia complementar? Sim, sim. Bom, como o Altair colocou, né, você mencionou, percebe-se um crescimento da margem mais pelo lado orgânico, né? Na Renovigi, nós tivemos um trabalho um pouco mais intenso ao longo do ano para equilibrar o custo de estoque. Nós entramos com estoques mal comprados, quando a gente assumiu em abril, e qualquer coisa que você, quando tem um estoque mal comprado, depois para você fazer essa atualização, isso demora alguns meses. Então, foi por isso que a Renovigi teve uma margem menor. É natural que a gente tenha uma política de preço um pouco diferente na Renovigi, a gente se permite lá e teve que ser um pouco mais agressivo, mas se comparar quando assumimos para como terminamos o ano, a Renovigi teve um crescimento bastante importante na margem. Não igual ao que a Intelbras teve, mas em termos operacionais e de eficiência melhorou bastante. Ainda temos alguns poucos ajustes, mas são ajustes que a gente vê como normais e bem diferente da realidade quando a gente assumiu o negócio. Então, se vê todos os relatórios que a gente reportou à Renovigi, eles vieram melhorando, principalmente Q3 e Q4 aí. Então, a gente está... Acho que agora essa seara todas as compras são feitas de maneira unificada, ganhando escala, ganhando custo, absorvendo as melhores práticas de custos de frete, de internação, e agora a Renovigi começa aí a ter os reflexos dessa sinergia que teve com a Intelbras. Obrigado, Márcio. Super claro. Obrigado, Márcio. Obrigado, Sotair. Obrigado, Bruno. Obrigado, André. Desculpa, algum outro ponto? Não, né? Vamos lá. Depois eu tenho na sequência aqui, uma pergunta do César, analista do Santander. Você escreveu as perguntas aqui, mas acho que você gostaria de fazer por áudio, não? Então, se puder liberar o microfone do César, eu agradeço. Tudo bem, pessoal? Primeiro, parabéns aí pelo resultado. Fazendo uma pergunta de energia, mais especificamente de Renovigi, a gente estava falando sobre margem agora há pouco. Qual o nível de margem vocês esperam que a Renovigi se estabilize? E minha outra pergunta é sobre segurança. Tá? Se vocês puderem explorar um pouquinho mais os principais motivos para a redução de margem, segurança e como vocês esperam que ela deve se comportar ao longo de 2023. Olha, sobre segurança, a gente não espera mudar. Não tem plano de mudança de margem, né? O Paulo, nosso diretor superintendente, pode complementar um pouquinho mais. A Renovigi, a nossa estratégia, né? Desde o início, é que ela trabalhe com uma margem bruta um pouco menor, mas que no final lá do EBITDA se torne semelhante em função das despesas serem menores que a Intelbras. Mas o Paulo poderia complementar e o Márcio também. Paulo? Bom dia, César. A variação que a gente teve ali da margem de segurança é uma variação que ela ocorre naturalmente entre um TRI e outro, né? Muito em função do mix. Como o nosso mix produto é muito amplo, né? Então, de repente, um perfil de venda que a gente tem num período é diferente do outro, isso acaba tendo uma flutuação. Mas quando a gente compara, se você olhar o resultado ali consolidado do ano, né, de 21 e 22, a gente vem mantendo em linha aquilo que a gente já tinha expectativa. E como o Altair colocou, realmente a nossa tendência para esse ano não é diferente. A gente não tem nenhuma perspectiva de variação significativa de margem, salvo essas variações naturais que ocorrem em função de mix, ou algum projeto maior que a gente fecha num período em relação ao outro. Mas dentro do ano, dentro do consolidado, a gente deve manter em linha com aquilo que a gente já vem realizando nos últimos anos, né? Então, não tem nenhuma perspectiva de mudança de margem significativa, tá? Essa flutuação era natural, muito mais em função do mix do que qualquer movimento de preço ou de estratégia, de mudar alguma estratégia em relação à nossa margem. Bom, Quer comentar alguma coisa, Márcio? Como eu comentei lá no início da minha fala, né, nós tivemos um Q4 que a gente teve no mercado comprador, então nós aproveitamos a oportunidade, tivemos alguns projetos estratégicos e nos trouxeram margens bastante relevantes,
mas podemos considerar aí algo realmente orientado ao Q3 para as margens brutas aí como orientativo que a gente está buscando. E como o Altair falou, a gente buscando o aumento da receita e controle da despesa, a gente vai trazer um resultado líquido melhor, que é o grande objetivo da Renovigi. Tem uma margem bruta um pouquinho menor, mas pelo modelo de estrutura, permitir um resultado líquido muito próximo ao da Intelbras. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, César. Se a gente puder passar a palavra, então, ao Luca, analista do Bank of America, por gentileza. Luca Bredin. Entendi. Estão conseguindo me escutar? Sim, perfeito. Então tá bom. Bom dia para todos, obrigado por receber minha pergunta. O que eu queria explorar um pouco mais era sobre a dinâmica de working capital de vocês. Olhando nesse último trimestre, vocês continuaram, né, a tendência de queda de estoques, acho que vocês já explicaram um pouquinho sobre isso. Se puderem só confirmar em que nível isso deve se estabilizar, olhando para frente, olhando aí para o longo prazo. E daí também, em segundo lugar, vendo com relação à conta de fornecedores, ela costuma ter um aumento, né, no quarto Q, principalmente por esse aumento no risco sacado que aconteceu também nos últimos anos. Só queria entender um pouco essa dinâmica e se deve ter uma reversão aí disso para o primeiro trimestre do ano que vem. E daí, por fim, se vocês puderem só comentar aí como é que são a dinâmica entre setores para essas linhas, tanto de fornecedores quanto de estoques, se tem dinâmicas diferentes entre si e qualquer ponto aí que vocês acham que vale a pena ressaltar também. Obrigado. O Rafael pode responder, o Luca aí, Rafael. Sim, bom dia, Luca. O nosso histórico aí de estoques, ele ficou prejudicado, na realidade, pela pandemia. E o nível de estoque que temos atualmente deve ser aproximadamente o que a gente vai manter para frente. Está muito próximo já do que aquilo que a gente considera ideal. Então, não devemos ter aí nenhuma coisa muito diferente disso, né? E sobre fornecedores, o risco sacado, só para deixar claro, a gente sempre fez isso, tá? Sempre fizemos risco sacado, mas por conta uma liberalidade do fornecedor. Isso está bem claro na nossa explicativa, e a gente fez questão de, nesse trimestre, deixar isso aberto, mas deixando claro também que a gente não faz operação de esticar o prazo com o banco. Nenhuma operação bancária a gente faz nessa operação de risco sacado. Quem faz é o fornecedor. Então, nós trabalhamos com um prazo de, no máximo, 180 dias, que é o prazo necessário para fazer todo, né, o ciclo operacional do negócio, desde a chegada do material, estoque, produção, entrega e recebimento do cliente. Porém, alguns fornecedores, né, necessitam, né, de antecipar esse recurso. Então, através de um convênio com o banco, ele antecipa esse recurso. E é isso que a gente destacou, né, na linha de fornecedores. Mas, novamente, deixando claro, nós não fazemos nenhuma operação bancária. A gente paga o fornecedor no prazo combinado, diretamente no banco, e lá o banco que liquida a operação com o fornecedor. Quer seguir, Lucas? Acho que tinha um outro ponto, né? Sim, não, eu tinha só... Você conseguiu também explorar um pouco a parte de estoque, vocês já falaram, né? Mas um pouco como é que fica a dinâmica. Duas coisas, né? Primeiro, se esse aumento de risco sacado também ele deve... Não só do risco sacado, né? Mas os fornecedores como um todo deve voltar aí para um nível mais baixo, já olhando para o primeiro Q. E também se puder comentar um pouco como fica tanto fornecedores quanto estoques por setores, tem alguma diferença de dinâmica entre eles? Na verdade, não teve nenhum grande aumento. Assim. Isso é coisas que, às vezes, em função do mix, de alguma outra situação que acontece, mas não foi nada deliberado, nem nada programado, né? Em função da operação normal.
Não temos, assim, dentro das nossas políticas, né, de compras, não temos nenhuma grande diferença entre as unidades, né? Então, é mais ou menos a gente segue um padrão, né, para todas as operações. Não, Se tá se eu claro, puder obrigado. só Tá, complementar, Luca, esses 120 dias companhia, ele acaba sendo bem próximo da realidade de cada um dos três grandes segmentos. Então, não muda muito. E aí, questões de prazo com fornecedores, cada um tem seus fornecedores mais representativos e tal, mas no fundo acaba rodando mais ou menos dentro da mesma base também. Então, dá para considerar o histórico da companhia como regra para cada um dos três segmentos, não muda muito, não. não, perfeito, obrigado. Certo? Bom, a gente tem uma última pergunta aqui, então, caminhando para o final da conferência. É uma pergunta que está feita por escrito, então eu agradeço ao Guilherme, analista da Franklin Temptation, que nos pediu que fosse comentado um pouquinho mais sobre o resultado financeiro e a variação cambial que acabaram vindo positivas, né, e um pouco acima do consenso. Se a gente poderia comentar um pouquinho os impactos positivos, por que aconteceu dessa forma. Nós sempre temos como política, já de há uns 2 anos, de proteger sempre os vencimentos mais próximos, em torno de 60, 70 dias, e fazendo cerca de 70% da carteira. Porque dentro desse prazo, né, de 60 dias aproximadamente antes do vencimento, a gente consegue, né, aproveitar momentos favoráveis de oscilação e ir travando o câmbio, né, para que ele fique muito próximo do custo de aquisição da mercadoria. E no último quarter, né, como a gente teve uma desvalorização, né, do dólar, lá em setembro fechou em torno de 5,40 e em dezembro cerca de 5,20, a gente acabou aproveitando esses momentos aí, né, de oscilação e fazendo uma proteção cambial favorável. Mas isso também não é algo que a gente nunca projeta, porque ninguém sabe, né, quando que o dólar sobe, quando que cai, enfim, isso no trimestre anterior, no terceiro tri, a gente teve um número negativo, agora tivemos um número positivo, então isso depende muito aí do câmbio, mas a gente sempre, dentro da política, procura minimizar os impactos, esse que é o grande, né, a grande intenção nossa, minimizar os impactos dentro dessa política de ter sempre 70% da carteira dos vencíveis protegida e sempre com um prazo aí de cerca de 60 dias antes do vencimento já ter esse 70%, né, travado. E acho só complementando com relação ao resultado financeiro, a gente teve um novo trimestre com bastante geração de caixa, né? E aí esse caixa aplicado acaba contribuindo bastante também para o resultado positivo como uma receita financeira, né? A despesa também aumentou, né? Porque tivemos Uhum. a captação das debêntures, então deu uma compensação. Equilibrado ali. Pessoal, aqui inscritos para perguntas eu não tenho mais ninguém, então se alguém tem algum último ponto que gostaria de colocar, vou aguardar aqui uns segundinhos, senão eu já passo a palavra para o senhor Altair fazer o fechamento da nossa reunião. Senhor Altair, fique à vontade aí para concluir. Ok, pessoal, antes de agradecer a presença de todos aí, né? E pessoal aí que fez perguntas, esclareceu. Quero comentar só, digamos, falar um pouco do ano, o que a gente espera, 2023. Já viemos falando com vocês há algum tempo, né? Que já esperamos um 2023 mais desafiador. Mas, como sempre comentamos, nós, nesses anos mais apertados, a empresa sempre ela se sai bem, porque o mercado ele acaba se
selecionando, né, quem pode enfrentar esses momentos mais difíceis. E aí são oportunidades para empresas mais organizadas, como a nossa. Isso aconteceu em vários outros momentos. Mas como ponto fora do ano desafiador, como ponto positivo, nós temos aí um abastecimento de materiais bem mais camarada que tivemos em relação ao ano passado. Tivemos falta de materiais, principalmente de produtos de maior valor agregado, produtos corporativos, tanto na área de comunicação como na área de segurança, que entraram na normalidade agora. Temos aí uma série de lançamentos de novas tecnologias, novos produtos para esse ano. Novos negócios, como já foi comentado, entrando esse ano. A área de projetos verticais, cada vez de crescimento importante. Parcerias estratégicas aí que vêm como muito importante para complementar portfólio, linha de produtos aí que nós ainda nos estávamos um pouco fracos, também estão acontecendo esse ano. E também a nossa estratégia de fortalecer o nosso canal, de fidelizar, de fazer de tudo para os nossos instaladores, revendedores, uma boa política com o nosso canal de distribuidores, a presença, a marca continua firme. Então, nós sempre estamos olhando muito mais para o médio e longo prazo do que para o curto prazo. Curto prazo é consequência e ele muda, digamos, às vezes. Nós acabamos aí, inclusive, de fazer a nossa visão de 10 anos, né, e terminamos de todas as áreas. Estamos aí bastante confiantes nos próximos 10 anos que vamos ter um crescimento de acordo com a história, né, que tivemos até então, nesses últimos 12 anos, inclusive pelo foco, pela atenção do nosso core business. A gente, inclusive, seleciona projetos e iniciativas que estão planejados, a gente tem que selecionar para conseguir fazer um trabalho, um crescimento mais sustentável, mais sólido, né, com firmeza, para não se atropelar, né? Sempre foi uma preocupação, digamos, da Intelbras. Nossa meta sempre foi crescer os nossos 9%, 10% real, claro, mais inflação, e é isso que estamos conseguindo, e para a visão dos próximos anos também estamos bastante alinhados com isso. Então, muito obrigado aí pela presença aí, pelos ouvintes, quem fez as perguntas, e esperamos nos encontrar no próximo trimestre ou qualquer outro evento que a gente tenha a oportunidade de conversar. Muito obrigado. Obrigado, Saltaí. Então, a partir de agora, eu declaro encerrada aí a conferência de resultados do quarto trimestre da Intelbras. Muito obrigado a presença de todos. E a gente segue disponível pelos canais no RI, ou contato no site. Muito obrigado e um bom dia a todos.